Cultura para Geral e hoje o nosso papo vai ser sobre manutenção do seu instrumento. Nós vamos falar de vários deles, os que são feitos de madeira, os que são feitos de alumínio, os que são feitos de madeira com alumínio, os que são feitos de bronze. Então nós vamos falar de algumas famílias, as famílias das cordas, as famílias das teclas, dos sopros e da percussão. Eu poderia estar te mostrando com um instrumento, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar as peças dos instrumentos, os modelos dos instrumentos e falar como você vai cuidar dele, para que de forma prática e direta você possa visualizar realmente como cuidar do seu instrumento. Primeira coisa, o violão. Um dos problemas mais normais que acontece, os mais comuns que acontece com o violão é o braço dele empenar. Você sabe por que isso acontece? Na grande maioria das vezes é porque o músico chega em casa, chega em algum local, seja no seu local de evento e bota o instrumento em pé, parado, com o braço dele encostado em alguma coisa, na parede, em alguma porta, algo do tipo. Isso com o tempo vai entortando a madeira e isso vai empenando e que vai dar um trabalho enorme. Isso também acontece para guitarra, para o contrabaixo, para violino, para violoncelo, a forma de guardar o instrumento. Ah, professor, mas qual é a maneira correta de eu guardar o instrumento? De preferência, ele deitado, tá? Ou se ele for ficar em pé, que ele não fique em pé encostado à frente ou às costas dele para a parede, mas sim à lateral. Isso não vai empená-lo. E essencial, ele tem que estar com um case, que é a capa dele. Porque quando você prepara o seu instrumento para que você possa executar alguma canção, você vai para algum evento, você expõe a madeira do seu instrumento. Lógico, ele é feito para resistir. Claro que é. Mas também uma outra coisa muito importante, o suor do seu corpo está no instrumento. Então você também tem que estar responsável por essa manutenção. Como? Anda sempre com uma flanelinha dentro da capa dele. Depois de tocar, passa essa flanela, as cordas também é importante. No caso do violão, se o seu instrumento é de nylon, você não tem que colocar as cordas de aço. Diferente do violão que é preparado para o aço. Ele suporta as de nylon e dá para você poder tocar e conseguir manter uma boa performance. Agora, o que é preparado para o nylon, é bom você evitar colocar as cordas de aço, que com o tempo também pode empenar o seu instrumento. E como que você faz a limpeza? Além dessa flanela, quando você acaba de executar alguma canção, acaba de tocar e aí ficou aquele sol, você passou a flanela. Além da flanela, você pode passar óleos de madeira específicos contra arranhões, tem diversas marcas, diversos modelos e preços, e que vai te ajudar a manter o seu instrumento com qualidade. A parte das ferragens, você passa Tem também as partes das ferragens, que você vai passar um anti-ferrugem. Sempre com a flanela também você vai passar o anti-ferrugem na flanela e passar, por exemplo, nas suas tarraxas. Se o violão for de cordas de aço, você também pode passar essa flanela com o anti-ferrugem também nelas, que também não vai trazer nenhum tipo de problema. E também os trastes do seu violão. Agora, se o seu violão está com alguns arranhões, ele está precisando realmente de um polimento, você vai tirar todas as cordas, tirar a tarraxa também, vai pegar uma lixa d'água mais fina que tiver e vai passar em movimentos circulares, ok? Logo depois disso, você vai vir com esse óleo de lubrificação e o seu violão vai estar pronto novamente para você poder estar executando. Agora, isso eu também faço no meu violoncelo, faço isso também no meu violino? Não, a gente está falando especificamente essa parte de limpeza, de manutenção para polimento do violão. Agora, a madeira do violoncelo, do violino, também a casca que vem na guitarra e no contrabaixo são diferentes e a manutenção é diferente. O que é igual para todos? A forma de guardar para que não empene e também passar essa flanela para que possa manter a vida útil da madeira, para que não chegue ao momento de ter que polir, de ter que passar lixa, ou de ter que levar um outro profissional que você vai acabar gastando mais dinheiro, vai ter que investir mais para o instrumento que você poderia estar cuidando. Agora, na parte das teclas, por exemplo, o teclado, o piano, além dessa questão da flanela, que é importante você estar sempre cuidando, passando um paninho em cima. O teclado, ele tem uma variação
que é super diferente do piano. O piano, ele tem, além das cordas, tem os martelos percussivos que são protegidos por feltros. E isso, eles que mantêm as forças, as intensidades e também eles que acumulam as sujeirinhas que ficam embaixo, na parte de trás, embaixo atrás do seu piano. E aí a limpeza dele é feita com algumas escovas e se aproveita para poder fazer uma melhor afinação do seu instrumento. O teclado já é diferente. Além da limpeza, você tem que passar algumas escovinhas. Você pega uma escovinha de dente, limpa entre as teclas, é importante, e não mexer também nas borrachinhas que ficam embaixo das teclas, porque elas que vão determinar a intensidade e o timbre do seu teclado. E em grandes modelos, em vários modelos, mostra também que essa borrachinha também faz a ligação sonora para o seu teclado estar emitindo um melhor som, com mais qualidade para o seu instrumento. Agora, instrumentos que são mais delicados para que você possa cuidar, essa parte de manutenção, essa parte de cuidado, de limpeza, de você estar sempre evitando que ele possa estar exposto, que são os de metais e madeiras também. De madeiras que a gente fala, são os de sopro, a gente está falando especificamente. Como a gente tem dos metais, nós temos trompete, trombone, a gente tem a classificação dos sax, temos o clarinete que já entra nas madeiras, temos a flauta transversal. Todos eles têm algumas características que são únicas e essenciais e que eles compartilham essa manutenção. Primeiro, as chaves. Você sempre tem que estar com chaves de fenda de vários tamanhos, do médio para o fino, que geralmente são os tamanhos que utilizam, para que você possa estar sempre ajustando as chaves, para que elas não empenem, nem possam também encrostar, porque quando você abre elas, você sempre vai encontrar uma sujeirinha entre elas, e é sempre importante você estar passando uma escovinha e também uma flanela. Outra coisa de suma importância, na maioria das vezes os instrumentos de sopro, sejam de madeiras ou metais, eles têm a parte da limpeza interna, que é onde ficam as salivas, né? Como no trompete, por exemplo, você abre e ele tem um babador. O sax, você tem aquela escovinha que vai limpar toda a parte de saliva. O clarinete, ele desmonta no meio, que você também pode limpar a parte de saliva. A flauta transversal, a mesma coisa. O mecanismo de limpeza de todos de forma interna é bem parecido, só diferente mesmo do trompete. Voltando para o trompete, importante também você manter, além da flanela, como em todos eles, essa limpeza, são as chaves. As chaves que você toca o seu instrumento, elas têm as chaves 1, 2 e 3. Quando você desmontar na ordem, para não perder a ordem, mas sempre está deixando as molas sempre limpas, porque com o trabalho das salivas, aquelas molas também começam a encrostar, o que pode acontecer de começar a atrapalhar a execução sonora quando você faz a sua embocadura para emitir as músicas no seu instrumento, que no caso do trompete, ele exige muito mais do nosso pulmão, exige muito mais da nossa respiração, o que por consequência também saliva bastante. Então você tem que cuidar dessa parte interna. Como que eu lavo o meu trompete? Tirando os outros instrumentos, o trompete ele é bem simples. Ao desmontar, você mergulha ele numa bacia com água, detergente neutro, deixa ele ali por dentro ali uns 5 a 10 minutos e depois você vai enxaguar aquilo ali tudinho. Depois você vai passar o paninho por dentro, limpando, e a flanela por fora para poder secar. Não deixe nada úmido. Com isso, o seu instrumento já está pronto para ser executado. Existem alguns óleos de lubrificação que são específicos para o instrumento. Não coloca lubrificação de máquina, nada disso, porque esse tipo de lubrificantes eles vão até surtir um efeito. Só que eles trazem problemas respiratórios para o artista. Você tem que comprar os óleos lubrificantes que são específicos do instrumento, que geralmente, quando você compra o instrumento, vem um primeiro modelo e depois você encontra nas lojas de instrumentos musicais também esse óleo lubrificante específico que não causa alergia, que não causa nenhum problema para o músico que está executando as suas canções no trompete. Agora, a parte da percussão. A percussão tem várias formas de manutenção, de alguns cuidados que você tem que ter e que são super diferentes de uns para os outros. Por exemplo, a bateria. Você tem que tomar cuidado com as canoas, com os parafusos de afinação, com as peles. Esses três em si, existem 3 manutenções que são chaves para todos os outros de percussão que possuem as mesmas peças, que é o parafuso de afinação, a pele e a canoa. Esses 3 itens são sempre cuidados com o polimento das canoas e do parafuso, no caso pode ser até com bombril mesmo, e a esponja de lavar louça com a parte verde, e também a pele. A pele, por exemplo, quando você passa a flanela úmida na pele do instrumento, você vai ver que vai sair uma crosta da madeira que é executada com a baqueta,
na pele. Aquilo ali é importante você tirar porque ela vai mudando o timbre do seu instrumento. E uma outra coisa que é importante para você estar sempre analisando é que a pele do seu instrumento ela pode estar afundada. Se ela tiver com alguns furinhos, não é um furo de fato, mas é afundado. As peles significa que você está tocando com muita força e com a baqueta para baixo. Como que eu acabo com isso sem precisar comprar uma outra pele de emergência, sem precisar gastar dinheiro logo de primeira? A primeira coisa que você vai fazer é pegar aquela pele e você vai aquecer ela. Pode ser um vapor de uma água morna e deixar ela em cima e o vapor embaixo. Aquele vapor ele vai esticar a pele, porque ela vai amolecer. A partir disso, ela volta ao normal, fica lisinha e você pode colocar de novo no seu instrumento e novamente estar executando as suas canções. Existem essas manutenções de forma básica e às vezes assim, pode parecer bobo para você um vídeo como esse, falando algo tão óbvio, mas que muitas pessoas, por exemplo, me procuram para fazer algumas restaurações e manutenções, que na verdade são só esses cuidados. Então, e às vezes você não encostar o seu instrumento num canto, não deixar ele numa posição errada, não deixar o seu suor lá parado nele, acabou de usar, seca ele, faz total diferença para que a vida útil, a qualidade sonora e que você não faça mais nenhum gasto, possa permanecer para você. Com isso, você consegue investir melhor. De repente, o que você gastaria para manutenção de um instrumento ou para você ter que comprar novas peças e acessórios, você pode comprar novos instrumentos e aumentar a sua quantidade de instrumentos para você poder trabalhar e também para quem toca como hobby ou algo do tipo. Fique sempre atento nessas formas de você guardar o instrumento, de cuidar dele, de limpeza, de polimento, porque cada tipo de material vai te pedir um tipo de acessório. Tá? Para o polimento, sempre a lixa mais fina, no caso da madeira. Para todos eles, em relação ao suor do corpo ou umidade, a flanela sempre seca. A parte interna das salivas, sempre o pano, a flanela com fio ou com alguma cordinha que possa passar por dentro do instrumento. Água corrente, no caso do trompete. E a madeira, sempre evitar a umidade e também os cantos em pé, porque empena com muita facilidade. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter colaborado com você, músico, que gosta do seu instrumento, que ama o seu instrumento e que quer cuidar dele e aumentar a vida útil dele. É de suma importância. Espero também que as dicas que eu passei aqui, botei alguns detalhes aqui ao lado, possa ter deixado mais claro esse visual. Eu vou estar gerando outros conteúdos daqui muito breve, mostrando esse passo a passo para que você possa ver de forma direta. Mas eu tenho certeza que apenas essas dicas com certeza já deixou você com a mente aberta para você manter a vida útil do seu instrumento, cuidar dele com maior amor, com maior carinho, que além de ser a sua fonte de prazer, para muitos também é a fonte de renda. Então, cuida bem do seu instrumento, cuida bem dele, deixa ele sempre com a capinha, sempre bem cuidado, sempre nos locais corretos, com a temperatura correta também, que é de muita importância, evitar de deixar no sol ou de deixar na umidade, para que o seu instrumento possa durar muito mais nas suas mãos e o seu talento ir para muitas outras pessoas com o instrumento que você tem tanto carinho. Espero que tenha te ajudado e mais uma vez te agradeço. E mais uma vez também deixando claro que tudo isso está sendo possível graças à Lei Aldir Blanc, um projeto vinculado ao Governo Federal, ao Ministério do Turismo, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Nilópolis, Secretaria de Cultura e Lei Aldir Blanc. Muito obrigado a sua atenção e escola com a gente sempre. Esse é o Cultura para Geral. Estamos tendo vários modelos de aulas. Aulas da história do teclado e do piano, aula de canto, produção musical, como a sua música chegar nas plataformas digitais e muito mais. Então, vem com a gente e não perde. Aguardo você. Tchau, tchau.